Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jones Barcelos. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre os 10 passos para que você saia definitivamente do mundo das dívidas, ok? Só que tem um detalhe básico, muito importante. De repente, de tudo isso que eu vou falar, alguém vai sempre pensar o seguinte: ah, mas isso eu já ouvi, isso eu já sabia. E aí eu faço uma pergunta sincera para você. Você já ouviu? Você sabia ou você colocou em prática? Simplesmente pelo seguinte: se você simplesmente ouviu isso, mas nunca colocou em prática, tem uma má notícia para você. Você não sabe nada, você não sabe porcaria nenhuma. Você só sabe alguma coisa quando você aprende, entende e aplica. Então, não vai adiantar de nada se a gente colocar aqui 10 passos sensacionais na mesa, 10 passos que realmente vão funcionar, porque já funcionaram comigo, já funcionaram com diversas pessoas, não tem por que não funcionar com você. Porém, se só ficar no eu sei, eu já ouvi falar, isso tudo é coisa simples e não entrar na prática, adivinha, nada vai acontecer. Então, vamos lá, essa decisão é importante para você. Vem comigo. Eu acredito que uma das coisas principais que acontecem hoje, e que na verdade atrapalham muito, chama-se obesidade de informação. Aquele monte de informação lixo, aquele monte de informação que não te traz nada e que acaba confundindo sua cabeça. Vamos falar sobre ela um pouquinho. Pois é, e aí como é que a gente sai disso? A gente precisa realmente filtrar, a gente precisa encontrar curadores, seja na internet, seja na faculdade, seja na escola, seja na vida. A gente vai escutar muita gente falando muitas coisas sobre muitos assuntos. A gente está na era da informação. A gente está no momento em que praticamente todo mundo sabe de tudo. Será mesmo? Será que sabem bem? Será que já colocaram isso em prática? Será que já vivenciaram aquilo que estão falando? Aí é que está a diferença. Nem todo mundo fala daquilo que sabe de verdade. Simplesmente quer falar um pouco mais. Ok, o que seria um curador então? Um curador seria uma espécie de uma peneira, um filtro que vai tirar todas as informações que não funcionam, tá certo, pode funcionar para alguém, mas que não funcionam para a maioria das pessoas, e vai colocar isso em pratos limpos na sua frente. Esse é o meu papel aqui agora. Eu quero ser exatamente esse curador, o cara que vai peneirar as informações e vai trazer para você só as melhores delas. Dentro dessas melhores estão esses 10 passos. O vídeo vai ser dividido em duas partes. O passo de 1 a 5 e depois o de 6 a 10, que será apresentado na semana que vem. Sem perda de tempo, vamos a ele. Primeiro passo então, vamos falar sobre defina a situação. Pois é, como é que eu defino a minha situação? Eu quero saber quão mal você acha que se encontra. O quão complicada está a situação financeira. Eu sei muito bem, às vezes a gente quer fugir desse assunto, a gente não quer saber mais quanto a gente está devendo. Mas o primeiro passo para a gente conseguir sair das dívidas é definir exatamente essa situação. Vamos pegar sério, falando aí, quanto é que você deve? Eu acredito que um exercício bastante interessante que possa ser feito é o exercício das colunas. Você vai separar em 3 colunas, numa folha de papel, numa planilha de Excel, não importa como você vai fazer, importa que você faça. Separa lá, quanto eu ganho, ok? Na segunda coluna coloca, quanto eu gasto. Essa terceira coluna aí vai depender do resultado. Ou você vai colocar o quanto me sobra ou quanto eu estou devendo. Faça essa conta mensalmente. Acredito que aí a gente já vai começar a ter uma ideia. E esse é o passo principal, porque a partir dele a gente vai conseguir modular os outros. Vamos então ao segundo passo para sair definitivamente das suas dívidas. O segundo passo é encontrar as causas. Pois é. Como eu faço então para encontrar as causas? Depois de você ter feito aí as tabelas, as colunas no caso, com o que você ganha, com o que você gasta e o que sobra ou o que você deve, você vai conseguir encontrar algumas respostas para perguntas exatamente que vão te levar às causas das suas dívidas. A primeira pergunta talvez seja qual é o gargalo, exatamente para onde é que esse dinheiro escorre. Chamar de dinheiro escorrer é meio complicado, mas ele está indo para o ralo realmente. Por que ele está indo para o ralo? Essa é a causa que a gente precisa encontrar. Qual é a razão pela qual ele está indo para o ralo e não está indo para a sua conta bancária? Dentro da tabela de o que eu gasto, você poderia encontrar aí, de repente, maneiras de economizar alguma dessas contas? Será que a criatividade te ajudaria a diminuir o valor que você paga em certas coisas? Como é que seria isso? Seria possível? Uma das principais razões que na maioria das vezes leva pessoas a estar no buraco são compras por impulso. E nem sempre são compras muito legais. Por acaso você se lembra das últimas compras que você fez?
Será que você precisava realmente de todas aquelas coisas que você comprou? Ou simplesmente foi levado por uma propaganda, ou uma falsa liquidação, alguma coisa que te levou a comprar e depois que você comprou, aí sim você usou o seu cérebro pensante para justificar aquela compra. Já aconteceu contigo? Aquela assinatura de TV a cabo, por exemplo, que na maioria das vezes você assiste um canal, não todos. Aquele plano de internet, às vezes, que é exagerado para o que você precisa, mas vamos deixar ele sempre mais alto, vamos deixar a velocidade mais alta. Às vezes você não está precisando de tanto, mas é lógico que os vendedores vão tentar empurrar em você aquilo que eles vão lucrar mais. Isso é no mundo inteiro, isso não é só aqui no Brasil. Ok? Então, depois de montar sua tabela, depois de descobrir aí exatamente para onde é que está indo esse gargalo, o que podia ser diminuído, de repente no próximo mês você vai estar ganhando a mesma coisa, gastando menos e sobrando um pouco. Vamos ao terceiro passo então, vamos falar de controlar diariamente. Pois bem, já falamos da planilha, já falamos aí que você vai ter que ter alguém na casa tem que ser bom de conta. A realidade é essa, alguém na casa tem que se responsabilizar por isso. Quando eu digo alguém na casa, eu quero dizer se realmente você já tem uma família montada, se você já é casado, tem filhos e tal, coisas desse tipo. Se você por acaso está começando a vida agora, de uma forma ou de outra, você vai ter que ficar pelo menos bom de contas. Você vai ter que fazer. Ah, é chato, não gosta de fazer conta? Sem isso você não vai sair do buraco de maneira nenhuma e também vai ser muito difícil você crescer na vida. Então, primeira coisa, faça uma planilha. Controle diariamente mesmo. Eu sei que é chato, mas vamos lá. Vai gastar 10, 15, no máximo 20 minutos do seu dia para que você consiga fazer aí a alimentação dessa planilha. Seja planilha digital, seja planilha de você escrevendo na mão mesmo. Não me faz diferença. Eu quero saber do resultado que você adquiriu, não a maneira que você vai chegar lá. Coloca nessa planilha aí todas as suas entradas e todas as suas saídas no dia. Por quê? Às vezes a gente não consegue se lembrar tudo aquilo que a gente gasta. Se a gente anotar tudo, aí sim, você vai lembrar tudo o que gastou naquele mês. No próximo mês, para quando você for fazer um planejamento de gastos, antes de gastar, você já vai ter uma noção mais ou menos do como você gastou no mês passado, quanto é que você vai gastar no próximo mês. Então, por favor, controle sua vida financeira diariamente, semanalmente no mínimo, mas não deixe isso passar. Vamos falar do quarto passo agora, renegocie as suas dívidas. Todo mundo tem dívida, todo mundo já teve dívida. Então, qual é o problema de renegociar as dívidas? Infelizmente, nós brasileiros, a gente tende a ser simpático demais. Sendo simpáticos demais, a gente acaba tendo um certo receio de cobrar do banco uma taxa mais baixa ou de cobrar um desconto das mãos do vendedor. Eu não sei, acho que a gente fica com vergonha de fazer. Acho que a gente é muito gente boa, na verdade. Mas tem coisas que são possíveis, que você não precisa, no caso, forçar aí a barra demais. Tem coisas que você realmente consegue fazer numa boa. Por exemplo, para começar, seja verdadeiro e sincero. Se você não tem condição de pagar uma dívida da maneira que estava sendo paga, entre em contato com aquele que você está devendo, seja ele o banco, seja ele uma pessoa física. Entre em contato com ele, tenta renegociar isso, tenta aumentar o prazo, diminuir os juros, fazer alguma coisa desse tipo. Mas seja sincero. Agora, uma outra coisa, se as suas dívidas são bancárias, por exemplo, você sabia que a taxa Selic caiu, mais uma vez, para 4,25% ao ano? O que é taxa Selic, Júnior? De que você está falando? Bom, a taxa Selic é a taxa básica de juros do país. Junto com ela, cai a taxa do CDI, no caso, que é a taxa que os bancos utilizam para cobrar nos financiamentos. Se ela caiu, você tem um parcelamento feito há, sei lá, 2, 3, 5 anos atrás, se você tentar ir ao banco renegociar isso, adivinha o que vai acontecer? Provavelmente, isso vai te fazer pagar menos por mês, talvez num prazo maior, porque os juros estão mais baixos do que eram naquela época. Isso ninguém te falou? Isso ninguém te explicou não? Ninguém falou na novela? Ninguém falou no jornal? Pois é, eles não falam mesmo. Isso não é interessante para os bancos, isso só é interessante para você. E eu estou falando aqui, é para você. Eu não estou aqui para beneficiar bancos, eu estou aqui para beneficiar você. Vamos ao quinto passo, chamado de parcerias estratégicas. Esse passo, na verdade, eu peguei ele quando estava estudando em administração, essa questão das dívidas de corporações, no caso, de empresas, na verdade. Mas ele pode muito bem ser adaptado para uma conta física, para a sua conta, para as suas dívidas. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter uma parceria aí inteligente? Eu não sei se funciona na sua cidade, eu não sei se funciona onde você mora, mas uma coisa que acontece bastante são as vendas no atacado.
E aí o que acontece? Às vezes você compra certas coisas pelo um preço mais baixo. Como é que eu vou comprar no atacado? Aí é que tá, são as parcerias estratégicas. Conheça grupos de compras, conheçam pessoas que compram às vezes as mesmas coisas que você. Então, ao invés de comprar um, você compra 2. Se o seu grupo for maior, você compra 10, você compra 15. Esse preço normalmente vai sair mais baixo do que comprado no unitário. Então, é uma coisa simples. É uma coisa que, parece óbvio. Pois é, cara, mas ninguém faz. Então não adianta nada. É o que eu falei lá no começo. Se você apenas ouviu falar, se você apenas sabe de uma coisa e não coloca em prática, na verdade você não sabe de porcaria nenhuma. Uma outra coisa que pode funcionar também nessas questões de parcerias estratégicas é o compartilhamento de veículos. Às vezes as pessoas saem do mesmo lugar, do mesmo bairro, talvez vizinhas umas das outras, passam pelo mesmo caminho, porém utilizam 2 carros, 2 combustíveis sendo gastos. Ou sei lá, quem sabe saiam de Uber ou saiam de táxi, mas não racham a conta. Não vão os dois, eles vão passar pelo mesmo lugar. Parcerias estratégicas, parece coisa de corporação, realmente parece coisa de empresa, mas pode funcionar para você também. Entendeu? Pois bem, essas foram as 5 primeiras dicas que eu quis trazer para você. Por favor, sigam essas dicas. Dá uma curtida aí se você achou legal o vídeo. Comenta aí principalmente se você tem alguma dica além dessas. Logicamente, cara, tudo que a gente puder trazer para ajudar outras pessoas, é isso que eu quero fazer. Então se você tem uma dica que eu não falei aqui, joga nos comentários aí, dá uma curtida no vídeo, segue o canal. Na próxima semana eu vou trazer os outros 5 passos. Vão ser os passos que vão te fazer sair definitivamente das dívidas. E aí pra frente, aí a gente tem que conversar sobre outras coisas. Depois que você não estiver mais devendo, aí eu quero falar sobre investimento. Por enquanto, vamos tirar você da lama. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Encontro você na próxima semana. Um forte abraço. Tchau!